galera, passando aqui para dar aquele recado maroto para vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, a Bet7k é a nova parceira do Futebolaço Podcast. O seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. Indicando um amigo, você ainda ganha 20 reais também para poder apostar. Bet7k, parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quer fazer sua aposta segura? Vem pra Bet7k. Agora, o gancho que você me deu pra te fazer uma pergunta agora, Thiago, é a seguinte. Toda essa questão do salário em dia, estrutura, que vai sendo feito paulatinamente, o CT tem que terminar, Claro. Tem N coisas para ser resolvidas ainda aqui, não é estalar o dedo, até porque ele entrou em março, nós estamos em agosto. São 6 então meses. Para setembro, tá indo para 6 meses ainda. Mas assim, a grande pergunta talvez que o torcedor vai fazer é, entrou dinheiro, o Botafogo foi o clube que mais contratou na janela, o dinheiro foi bem empregado? Acho que talvez essa é a grande discussão. A primeira janela foi aquela janela feita ali, no vamos ver o que dá. Porque o Botafogo não tinha um time pra jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Não tinha um time. Se você pega a escalação de Botafogo e Vasco no Campeonato Carioca... Era mais fraco do que o Botafogo que foi campeão na Série B. Exatamente. Era bem mais fraco. E o primeiro pensamento foi o quê? Precisamos montar um time. Acho que alguns jogadores que foram contratados... Se fosse no momento de você pensar para contratar, como foi para a segunda janela, alguns não viriam. Não vou... Eu acho que a contratação mais... Patrick de Paula. Eu acho que o Botafogo chegasse hoje para avaliar se valeria pagar ou não 6 milhões no Patrick de Paula, isso é Thiago, não é uma informação. 6 milhões de euros. 6 milhões de euros por 50% do Patrick de Paula. Thiago, se estivesse ali à frente, eu iria pensar mais. Mas naquele momento, uma oportunidade de negócio, Patrick de Paula tá ali, o Palmeiras não quer usar, vamos trazer. O Botafogo então naquele primeiro momento, ele fez o quê? Foi na xepa do que tinha. Foi uma xepa. Porque a janela internacional estava fechada, os principais jogadores estavam já em seus clubes, futebol brasileiro, dificilmente alguém ia liberar jogador. Então você foi contratando um ali. A segunda janela, eu já acho que foi mais bem feita. Porque você já pega um Marçal, que é um lateral que jogou Premier League, um cara que tem, a gente vê tecnicamente que sobra. Você vai e trouxe o Adrielson, que é um zagueiro que estava sendo disputado por várias grandes equipes do futebol brasileiro. Você traz o Eduardo, que é um jogador com qualidade. Você traz o Gabriel Pires, que é um jogador com qualidade. Você traz o Tiquinho Soares, que é um centroavante de muita qualidade, que ainda não estreou. Você traz o Danilo Barbosa, que foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, revelado pelo Vasco, que é um jogador que tem potencial. Aí você traz o Jacob Montes, que é que o Textor traz esses jogadores dele pra ver como que funciona aqui no Brasil, então não teve custo. Você trouxe o Lucas Perry, que é um goleiro muito bom, que estava no Náutico. Tem um lastro muito grande também. Você já fecha para 2023 com o Marlon Freitas, que talvez seja o melhor volante da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tô esquecendo alguém que foi contratado. Se alguém estiver vendo aqui, coloca nos comentários. E você tem um detalhe que é muito importante. O Júnior Santos, que o Botafogo trouxe agora no final da janela. E o detalhe mais importante, o Botafogo gastou muito pouco nessa janela em relação à aquisição de atletas. O Botafogo gastou... o Luiz Henrique também, o Botafogo trouxe aquele imbróglio que o cara ia pro Flamengo, o Botafogo atravessou e ele acabou vindo pro Botafogo. Então você, assim... você gastou na primeira janela quase... Foi 60 milhões? 62 milhões de reais na primeira janela, com todas as negociações. Claro, não à vista esses 62 milhões, porque igual o Patrick de Paula, o Botafogo paga parcelado. Mas pegando o valor bruto, 62 milhões de reais em relação a contratações. Na segunda janela, o Botafogo não gastou nem 10 e trouxe melhores jogadores. Por quê? Temporada já estava lá fora, fechada. O cara, se não fosse ficar no clube dele, você poderia trazer por empréstimo. Você conseguia ter um tempo maior de uma negociação. E naquele primeiro momento não, você gastou demais porque você tinha que montar um time urgente. Tanto é que contra o Corinthians, eu tenho certeza que os jogadores estavam de crachá dentro de campo, porque os caras estavam chegando na primeira semana, o Castro não conhecia ninguém e foi para campo contra o Corinthians. Então, eu acho que o custo na primeira janela foi elevado em alguns jogadores. Eu acho que algumas contratações, elas se fossem hoje não aconteceriam, porque você teria mais tempo para uma avaliação, mas como ali você tinha
entre o final do Campeonato Carioca, entre a assinatura do John Textor e o Campeonato Brasileiro, 28 dias. Foram 28 dias. E com todos os jogadores atuando. E por isso que, na minha opinião, assim, eu acho que o custo foi muito elevado na primeira janela. O Botafogo não contratou nenhum craque. Mas ano que vem já tem um pensamento diferente de que você não precisa montar um time ano que vem. O Botafogo montou um grupo esse ano. O Botafogo hoje tem opções, tem jogadores com mais qualidade que tinha. Não é um plantel maravilhoso. Não é um plantelzaço, não é um plantel nível Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Não é um plantel desse nível ainda. Mas ano que vem o Botafogo, se, por exemplo, o Texton fala assim, eu quero gastar mais 2 milhões, 3 milhões esse ano de folha salarial. O Botafogo pode contratar 2 jogadores de 1,5 milhão. 3 jogadores de 1 milhão. Não precisa mais contratar 6 jogadores de 400 mil. 6 jogadores de 500 mil. Para você montar um plantel. E é isso que eu falo. De 6 em 6 meses, as coisas no Botafogo, elas vão se ajustando. Porque você vai pegando um elenco, você monta um elenco. Isso vai acontecer no Vasco também. Você vai ter ali os 300 milhões. Pode chegar algum jogador qualificado, um jogador diferente? Pode. Mas você vai ter que contratar 22 jogadores. Em 2024, você vai contratar, não 22 jogadores, você vai contratar 3, 4. É igual o Botafogo na janela de janeiro. Chega o Marlon Freitas, que é volante já qualificado. Depois chega, sei lá, mais um meia, um atacante, um centroavante. Você pode gastar mais, porque você não tem que se preocupar em pagar outros jogadores. Você já está ali com o seu elenco formado e assim vai. Então é um trabalho, cara. É montar uma casinha. Você está montando uma casinha. Mas infelizmente o que está deixando a gente preocupado são os resultados dentro de campo. Mas tirando os resultados, assim, não tem como tirar os resultados. Por quê? Se o Botafogo cai, vou colocar assim, se o Botafogo cai, perdão na palavra, fudeu tudo. Fudeu tudo, entendeu? O ponto não era nem esse, TF, era assim, vou até reformular aqui. Qual é a minha discussão contigo aqui? É o seguinte, você já ponderou a questão do investimento, se foi muito ou pouco para as peças que vieram. Entendo que tem que se fazer uma base, porque não tinha, o elenco da Série B inteiro foi praticamente limado e foi feita uma base nova, mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, você, por exemplo, tá de acordo com o elenco que chegou? Você contratando e pensando friamente na temporada como um todo, porque o resultado, eu vi até quando você esteve lá no Charla, você falou assim, quem em sã consciência ia dizer que o Grêmio ia ser rebaixado? Você pode montar um time tecnicamente muito bom e não dá em nada. Sim. Como você pode ter um time, exemplo de novo lá no Charla, do Fortaleza, cara, eu não preciso de outro clube não. O Botafogo de 2017, com Pimpão, Roger, Bruno Silva, Lindoso, chegou numas quartas de final da Libertadores. Caiu numa bola besta pro Grêmio. O Botafogo, se passa do Grêmio, era campeão da Libertadores de 17. Eu afirmo isso. Pode colocar em corte isso aqui. TF afirma que o Botafogo seria campeão da Libertadores de 2017 se passa do Grêmio. O Botafogo seria campeão da Libertadores. E com um time fraquíssimo. Tecnicamente. Fraquíssimo. Futebol encaixou. Futebol encaixe. O time do Grêmio, ninguém imaginava que iria cair. Os mais velhos vão se lembrar. O Palmeiras de 2002, ninguém imaginava que o Palmeiras fosse cair. O Botafogo de 2014 caiu muito por causa dos problemas extracampo. O Botafogo de 2020, tecnicamente, não era time para cair. Esse é meu medo em relação. Eu tenho receio, sim, em relação ao rebaixamento nesse ano com o time do Botafogo. Porque o time ainda não se encaixou. O Botafogo precisa de 5 vitórias em 12 jogos. Oxalá que a partida de ontem contra o Flamengo, ela tenha sido o despertar. O Botafogo, a partir desse momento, cresça. Não tenha outra oscilação negativa. Porque o Botafogo precisa